Agora a gente vai começar com essa parte prática. A gente tem aqui o átomo de sódio que a gente quer realizar a distribuição eletrônica. Como que vai funcionar a parada? Primeiro passo, você precisa saber quantos elétrons você está vendo no átomo. Então a gente tem aqui uma quantidade de 11 elétrons com base no que a gente aprendeu na aula de hoje. Então você vai ter que usar essa ferramenta para poder distribuir os 11 elétrons. E como que você vai começar? Pelo começo, tá? Então você vai começar aqui de cima, e olha como é que vai ficar a distribuição eletrônica. Ó, 1s2, então esse número aqui de cima, né, a gente discutiu que é um número de elétrons. O que você vai ter? Quando você passa pela primeira seta, você vai colocar ali 2 elétrons. Terminou a primeira seta, você vai para a segunda, sempre começando aqui de cima para baixo. E aí você vai ter o quê? 2s2. Então você passou pela segunda seta ali. Até agora você distribuiu o quê? 4 elétrons. 2 aqui no S2 e 2 S2. Perguntas pertinentes. Marcelo, eu posso escolher como que eu vou fazer? Não. Existe uma regra para seguir. A regra é essa que eu estou fazendo, tá? Ainda faltam mais elétrons para distribuir. A próxima seta é a terceira, que primeiro vai passar por 2p6. Então a seta primeiro passa por 2p6, então você vai jogar ali 6 elétrons, até agora totalizando 10. Então até que você tem 10 elétrons. Só que você vai ter 11. Então você vai continuar pela seta. O que você vai ter agora? 3s2. Se você colocar aqui no papel 3s2, você está tendo 12 elétrons, que não é o caso do sódio, ele tem 11. Então você vem e faz aqui 3s1. É para seguir sempre a regra. Então aqui eu tenho um total de 11 elétrons distribuídos. Se você quiser aí em casa, dá um pause e tenta fazer a mesma coisa aqui para o ferro, tá? Então vamos lá, ferro tem 26 elétrons. Vamos fazer aqui usando o diagrama. 1s2, então até agora tem 2 elétrons. 2s2, até agora 4. 2p6, até agora eu tenho 10. 3s2, até agora eu tenho 12. Vamos lá. Próxima seta. 3p6. Até agora eu tenho quanto? 18 elétrons. Continua pela seta, a gente tem que chegar a 26. Então vamos lá. 4s2. Até agora eu tenho 20 elétrons. Está faltando 6. Terminei essa seta, vou lá para a próxima. Agora eu vou passar pelo 3D, só que o D comporta até 10 elétrons. Só que a gente não tem 10, a gente só tem 6. Então a gente vai jogar ali 6. Mais uma vez, siga a ordem, nada, não inventa maluquice de Marcelo, eu posso fazer 3D10, 4D10 e 3P6 que vai dar 26. Não, é para você seguir essa ordem aqui que eu estou fazendo. Cara, é desse jeito que eu estou mostrando. O grande problema que eu tenho que falar para vocês é, se por acaso, quando você tiver em uma prova e você monta esse diagrama e você não coloca essas setas direito, você pode ter essa ordem saindo, né, da setinha que você traçou. Então vai dar tudo errado. Então tem que ter organização, tá? Vamos para o cloro agora. Então como é que vai ficar? 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Então aqui a gente veio e distribuiu uma quantidade de 17 elétrons. Agora que a gente terminou de realizar a distribuição eletrônica para os átomos, o que eu preciso te mostrar é como que a gente pode ver aí a aplicação dessa questão da distribuição eletrônica no sentido de entender um pouquinho da organização da eletrosfera. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um desenho aqui no quadro, acompanha aí.
No caso do sódio, o que eu vou ter? Ó, preste atenção. Essa bolinha aqui é em alusão ao núcleo. E pela distribuição eletrônica, o que você observa? Você observa que esse 1s2 é o primeiro nível de energia, como eu mostrei para você anteriormente. Então eu venho aqui, ó, primeiro nível de energia, e nesse primeiro nível de energia, que a gente sabe que é a camada K, a gente tem quantos elétrons? 2. Então tá aqui, ó. Vou fazer o elétron grande, né? Os tamanhos estão fora da realidade, mas é só para você ver. Então tá lá. Primeiro nível de energia, eu tenho 2 elétrons. Isso daqui, ó, o segundo nível de energia, ele é composto por 2 subníveis. Então a gente está marcando tudo aqui, ó, que é a camada L. Quantos elétrons tem no total? 2 com mais 6, 8. Então, no segundo nível, a gente apresenta um total de 8 elétrons, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá lá, 8 elétrons. Show de bola? Vamos lá. Terceiro e último nível de energia. O terceiro e último nível de energia é o nível que está mais longe do núcleo e apresenta apenas um elétron, que é a camada N. Então tá vendo o que o diagrama de Linus Pauling pode nos proporcionar? A possibilidade de distribuir esses elétrons em ordem crescente dos subníveis de energia, e a gente pode pegar essa informação e para os dois. E a gente pode, no caso, construir aqui esse cara, né? A gente sabe que o primeiro nível tem 2, e isso para aulas futuras vai fazer completamente diferença. Cara, vai fazer maior diferença você entender isso daqui, tá? Por isso que eu estou explicando para você devagarinho. Show de bola! Uma coisa que eu preciso te falar, o seguinte, esse 3S1 a gente chama de quê? A gente chama isso daqui de camada de valência, tá? Então, especificamente, eu estou escrevendo para vocês aqui no quadro a configuração eletrônica da camada de valência. E, galera, camada de valência é algo que a gente vai usar muito na química. Muito, muito. Camada de valência. O que seria a camada de valência? É o nível de energia mais afastado do núcleo. Nesse caso, para o sódio, eu tenho o terceiro nível de energia, sendo a minha camada de valência. E, cara, e vocês entenderem isso daqui, vai ser de um auxílio muito grande para futuras matérias. O que a gente vai fazer agora? A gente vai construir aqui também para o ferro, tá? Vamos fazer a construção para o ferro. Eu vou apagar aqui, quem quiser tirar um print, tá? Olha só, no caso do ferro, eu vou ter o quê? Ó, núcleozinho do ferro. Vamos lá. Primeira camada, que é a camada K. Tá? Agora eu não vou escrever as letrinhas não, tá? Primeira camada, camada K, tem 2 elétrons. Segundo nível de energia, apresenta o quê? Apresenta 8. 2, 4, 6 e 8. Terceiro nível de energia. Aí aqui a gente tem que ter atenção, por quê? Porque o subnível 3D tem maior energia do que o 4S. Então, seguindo o diagrama de Linus Pauling, ele vai ficar depois do 4S. Então, você tem que ter atenção para identificar o seguinte, que no terceiro nível, você vai ter um total de 14 elétrons. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Pronto, 14 elétrons. Olha lá, 14 elétrons no total. Então, uma dica que eu tenho que dar para vocês que apresentam mania de organização. A galera fica com um toque desgraçado por causa desse 4S. Galera, não pode reescrever isso. Lembre-se que isso é uma ordem crescente. Nada de pegar numa prova discursiva e colocar o 4S depois do 3D, porque isso está fugindo da ordem. Então, você não pode mudar.
é você ter atenção. Vamos lá. E aqui nós temos como camada de valência o nível 4. Então, isso daqui, ó, 4s2 é a configuração eletrônica da camada de valência, tá? E aí ficou desse jeito aqui a organização da eletrosfera para o ferro. Show de bola? O que a gente vai fazer agora? Vai continuar olhando isso daqui, né? No caso do cloro. Então, se você quiser dar um pause e tentar fazer o desenho do cloro, eu vou começar a resolver agora, tá? Então, vai lá, dá o seu pause, tenta fazer um desenhozinho aqui. Show de bola? Vamos apagar aqui. Vou apagar só um pedacinho aqui que vai me ser útil aqui, ó. O desenho para o cloro vai ficar como? Vai ficar desse jeito, ó. Primeiro nível de energia apresenta 2 elétrons. Segundo nível vai apresentar um total de 8. E terceiro nível vai apresentar 7. Olha lá. 2, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6... acho que eu botei certinho. 4, botei certo. Então, qual é a configuração eletrônica da camada de valência para o cloro? É isso tudo aqui, tá? Então, 3s2, 3p5 é a configuração eletrônica da camada de valência para o cloro. Então, a camada de valência do sódio apresenta 1 elétron, a camada de valência para o ferro apresenta 2 elétrons, a camada de valência do cloro apresenta o quê? 7 elétrons. Show de bola? Então, a gente acabou de fazer aqui essas distribuições eletrônicas, mostrando para vocês através de um desenho bem simples, aí como que a gente pode utilizar a um melhor nível de compreensão esse diagrama de distribuição eletrônica, tá? A parada toda é o seguinte, galera. Quando você observa aqui o ferro, na aula de hoje, você aprendeu que esse cara apresenta um total de 24 elétrons. E você até esse momento está vendo que pega um número de elétrons e distribui aqui, tá? Só que quando a gente trabalha com um íon, o procedimento e não fuja disso. Eu estou falando porque vocês ficam aí, às vezes, tentando achar caminhos alternativos, e eu vou mostrar para vocês que é para seguir o que eu estou falando. Você não pode pegar um íon e fazer o quê? Ah, aqui tem 24 elétrons, eu vou distribuir. Não pode fazer isso. Você vai pegar e vai primeiro realizar a distribuição eletrônica para o átomo. Então, como é que a gente faz a distribuição eletrônica do cátion bivalente do ferro? A gente vai primeiro fazer a distribuição eletrônica para o átomo e aí a gente vai procurar a camada de valência. Ah, distribuir. Cadê a camada de valência? Opa, a camada de valência está aqui. Quando a gente trabalha com um íon, a gente vai verificar o evento de perda, que é o caso, ou o evento de ganho, que é esse caso aqui, tá? Só que você vai na camada de valência e você vai perceber que você vai ter que tirar os 2 elétrons. Então, isso traduz em pegar o 4s2 e omitir da escrita dessa distribuição. Então, como é que ficou? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e o quê? 3d6. Preste atenção no que eu estou te falando. Se você não faz isso que eu estou explicando que é o correto, que é primeiro faz a distribuição eletrônica para o átomo, depois você vê o que aconteceu, se perdeu ou ganhou elétrons. O evento que acontece é na camada de valência, tá bom? Então, sempre que eu for tirar ou colocar elétrons, é sempre na camada de valência. Por isso que eu expliquei para vocês como que funciona. Agora, se o cara, ele vem e fala assim, 24 elétrons eu vou distribuir. Se ele distribui 24 elétrons, ele não ia chegar nesse resultado. Ele ia chegar em quê? 4s2 e 3d4. Então, ao invés de ficar 3d6, ia ficar 3d4, o que seria errado. Então, siga o que o professor está orientando. Só vai errar quem for muito desligado ou quem pulou aí a etapa da aula, tá? Como que ficaria aqui para o ferro 3+?
Por quê? Porque a camada de valência só tem 2 elétrons. Beleza. Eu vou primeiro tirar 2 elétrons do nível 4 e aí eu vou chegar nisso. A nova camada de valência é essa. Então você vai tirar o próximo elétron, para poder ser o terceiro, você vai tirar da onde? Do maior subnível dentro do nível. Então, o que apresenta maior energia dentro do nível 3 é o subnível D. Então você vem aqui e tira mais um elétron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5. Acabou. Essa ficou a distribuição eletrônica. No caso dos ânions, não vai ser diferente. Você vai ver o seguinte, olha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Esse cara ganhou um elétron. O que você vai fazer? Pô, vou ter que jogar na camada de valência. Opa, o 3 aqui, P5, ele comporta mais um elétron. Por quê? O P comporta no máximo 6. E aí você vem, reescreve isso daqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. E chegou aqui na configuração eletrônica do ânion monovalente do cloro. E aí a pergunta que muitos estão pensando em fazer assim, ô Marcelo, e se eu tivesse o cloro ganhando 2 elétrons? Cara, isso não vai aparecer para você nos exercícios. Por quê? Porque o cloro, nesse caso aqui, ele vai apresentar uma configuração eletrônica estável. Olha só que palavrinha, estável. Em aulas futuras, a gente vai falar de estabilidade. E aí, o que acontece? A gente vai encerrar a nossa aula aqui, faça os seus exercícios, esse conteúdo será cobrado de você, tá? E faz o troço com calma. Essa matéria não dá para sair querendo atropelar. Não, tem que fazer o bagulhinho devagar. Show de bola? Então a gente finaliza por aqui. Se por acaso esse vídeo lhe ajudou, não deixe de dar o like, compartilhar com a galera, sair gritando na rua, chamar os outros para briga. Não faz isso não, não faz isso não. E agora a gente vai cuidar dos gatos, né? Que os gatos estão aqui desesperados. Mega abraço, até a próxima!